Estamos de volta para falar sobre ciência da felicidade. O tema de hoje é espiritualidade. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Elaine. Bom, que a gente sabe que a espiritualidade eleva a alma da gente é fato, né? Sim. Como é que a gente faz a relação com a felicidade? Foi bem interessante pensar nisso, trazer esse tema, porque a espiritualidade, ela está ligada à alma. E se a gente for procurar na antiga Grécia como que era visto a alma ela tinha um nome que era chamada de ânima. E hoje a gente olha para a felicidade como, se você procurar no dicionário, a felicidade é um espírito leve, estar de ânimo leve. Quando eu olhei isso, eu falei, olha, realmente faz todo sentido. Mas a espiritualidade, a ligação dela com a felicidade, ela tem muito mais a ver com você estar conectado a alguém. É exatamente dentro do nosso cérebro, é exatamente igual o estado de espiritualidade quando você acredita em algo do que quando você está fazendo uma tarefa junto com outra pessoa. São ativadas as mesmas áreas do nosso cérebro quando você realiza uma tarefa com um amigo ou quando você realiza uma tarefa acreditando, tendo a sua espiritualidade dentro daquilo. Então é esse ânimo leve que tem a ver com a nossa felicidade, tem a ver com a espiritualidade. Agora, qual a diferença entre espiritualidade e religiosidade? Religiosidade, ela está ligada às crenças. Então nós temos diversas crenças desde os tempos mais antigos. Nós temos a crença em vários deuses diferentes. Tem crenças que acreditam que exista um deus só, outras que existam muitos deuses. Até é interessante falar disso porque se você procurar na antiga Grécia, eu fiz uma busca sobre o deus da felicidade. Ele não existe. Porque a felicidade ela é um sentimento mundano e a espiritualidade é o cuidado seu com a sua alma, o cuidado seu com o que você acredita que é a essência do seu ser. A essência do ser sempre foi vista como algo importante. Na época antiga não existia o entendimento de que a gente tem um cérebro, um coração. Existia a ideia de uma alma. E essa ideia de alma, ela vem até os tempos de hoje. Até mesmo agora que a gente tem os estudos sobre o cérebro, sobre o coração, a gente sabe que a espiritualidade é o que faz isso se mover de maneira correta. Quem está de alguma forma ligado a alguma religião tem uma espiritualidade mais fortalecida, a gente pode dizer? Pode ser que sim e pode ser que não. A espiritualidade está ligada à execução disso, ao quanto você se dedica a isso. Existem religiões, pessoas que participam de religiões de maneira intensa, mas assim, participa dos ritos de maneira intensa, mas não pratica espiritualmente aquilo. Então a ligação sua com a espiritualidade está mais ligada à vivência. Eu brinco muito com isso, que eu digo, você reza ou você sente? Você ora ou você sente? O quanto você tem olhado para o seu dia a dia, para a sua espiritualidade, de maneira muito, muito crente mesmo. Acreditar que aquilo realmente faz diferença na sua vida. Então não depende de o quanto a pessoa aparenta estar vivendo, é o quanto ela realmente está sentindo. O autoconhecimento é um caminho bom para se buscar a espiritualidade? É um caminho excelente. A partir do autoconhecimento, você vai buscar respostas para várias áreas da sua vida. E dentro das áreas da sua vida, você vai ver que tem uma muito específica, que é a espiritualidade. Que o ser humano não se completa sem essa área. Esses estudos são muito antigos. Se a gente pegar na astronomia, que é um dos primeiros estudos que divide o ser humano em 12 áreas diferentes da vida, na área, acho que é em torno da casa 8 ou 9, a gente tem uma área da espiritualidade. Então já nos estudos antigos a gente já tinha isso. Nos modernos a gente fala das 12 casas da vida, e dentro dessas 12 casas da vida tem uma específica para a espiritualidade. A espiritualidade te dá a capacidade de você ter resiliência e resistência ao mesmo tempo. É você seguir em frente com algo que você acredita e ao mesmo tempo conseguir ultrapassar as barreiras, entender que algumas barreiras são colocadas por algo maior, por algum motivo maior. E como desenvolver essa espiritualidade? Por onde começar? Essa é uma pergunta bem difícil, porque a gente passa por momentos de início de desenvolvimento, a gente passa por momentos de descrença, então o ser humano ele oscila muito nesses momentos. E é importante que ele sempre observe isso e que ele coloque no seu dia a dia momentos para que isso aconteça. O desenvolvimento da espiritualidade ele está ligado a você ter tempo para olhar para isso, ter tempo para pensar sobre o seu espírito, sobre a sua alma, sobre aquilo que você acredita. Algumas pessoas dizem que se encontram na meditação,
outras pessoas dizem que encontram isso num louvor, outras dizem que encontram isso na convivência. O importante é dar significado. Eu estou vivendo esse momento para desenvolver a minha espiritualidade, estou realmente aqui com o foco desse lado. Então, reservar momentos, reservar pontos diários, semanais, para que isso aconteça. Existem linhas de pensamento que dizem que se você não for você mesmo, se você não colocar exatamente aquilo que você quer e em vez de abrir mão de algumas coisas, você vai conseguir, você vai melhorar a sua espiritualidade. Já outras linhas dizem que o ideal é que você se adapte ao mundo onde você vive e às vezes faça algumas concessões. Como é que funciona isso? Então, aí a gente entra num paradoxo entre a felicidade mundana e a felicidade espiritual. As linhas que movimentam essa fé que diz que a felicidade está ligada a você observar algo que não te pertence, abrir mão de algumas coisas, a fé está ligada a você trabalhar com a doação. Muitas vezes ela é interpretada puramente dessa maneira. E interpretada puramente dessa maneira, ela não permite o ser humano a viver uma vida de felicidade. Ela permite o ser humano a viver uma vida em uma missão. Essas pessoas são importantes para que o mundo aconteça, que as pessoas tenham observação na sua missão, mas o mais importante, ela tem através desse deixar de lado algumas conquistas pontuais. A pessoa precisa estar muito bem preparada. Por isso essa pessoa necessita de um treinamento muito maior com a sua fé e com a sua espiritualidade. Outras linhas vão dizer que você veio também para aproveitar do mundo que você está. E é muito importante que nós temos pessoas pensando dessa maneira também, que elas vão aproveitar do que o mundo trouxe para elas, elas vão gozar de sua felicidade no seu dia a dia, e a espiritualidade vai ajudar ela a ver quando isso vai chegar no ponto certo, que não ultrapasse pontos de dignidade. A espiritualidade, ela consegue, mesmo nas duas maneiras, ponderar. Falar, olha, você tem como aproveitar das riquezas do mundo, mas até certo ponto, sem causar nenhum mal ao outro ser humano. Eu acho que tem uma frase que resume isso de maneira muito simples. Quando a gente pega na ética da Igreja Católica, por exemplo, dentro da Bíblia tem uma frase que diz amar o próximo como a você mesmo. Então, quando a gente olha para essa ética, que serviu como base para a criação, para o prosseguimento, para o nosso mundo, essa ética ela tem essa base muito pontual. Você deve fazer aquilo que é bom para você, mas também deve fazer aquilo que é bom para o outro. O equilíbrio. O equilíbrio. E uma pessoa bem desenvolvida espiritualmente pode servir de exemplo e até ajudar outras pessoas a se desenvolverem? Com certeza. A base de todas as religiões são as pessoas que se desenvolvem de uma maneira grande espiritualmente. Então essas pessoas que têm esse grande desenvolvimento espiritual, elas servem para guiar as outras pessoas para conseguirem entrar em momentos de paz. É importante que a gente observe que o grande líder de uma religião ou de outra, ele tem, além da sua espiritualidade, ele tem sua missão. E a igreja e os cultos e as religiões se baseiam naquela pessoa, em como ela age com o mundo para que as pessoas possam agir dessa maneira. De um tempo para cá, algumas coisas podem ter se perdido, mas a religião ela tem essa adaptatividade. Esses dias a gente conversava sobre o protestantismo. O protestantismo surgiu porque a Igreja Católica, em uma época, vendia pedaços da Arca de Noé, vendia algumas coisas para a pessoa chegar até o céu. E isso foi considerado errado, surgiu o protestantismo e na atualidade algumas igrejas protestantes fazem essa mesma prática. Então, quando a gente olha para esses dados historiográficos, a gente diz, olha, vai ter sempre gente fazendo coisas erradas porque a espiritualidade dele não está fluindo da maneira correta. Ela está mais interessada nas massas, no povo que está ali buscando a Deus, do que propriamente nas pessoas. Dá para começar a desenvolver a espiritualidade ou até puxar, tentar botar para frente com crianças, por exemplo? Sim, a base da espiritualidade infantil é a crença de que existe a pureza ali.
Então a crença da pureza da criança, ela é muito importante para que você observe como você também pode agir com o mundo. A espiritualidade no ambiente infantil é uma espiritualidade muito, muito, muito forte. Por quê? Ela é perene, ela é algo que está ali porque essas crianças elas não observaram algumas coisas do mundo que servem para retirar a espiritualidade. A gente tem dentro dos desejos, dos grandes desejos e grandes sonhos, algumas coisas que retiram do ser humano a sua crença e a sua espiritualidade. Os grandes desejos comerciais, muitas vezes o desejar mais do que o necessário, ou desejar o que o outro tem, desejar o que o próximo tem, faz com que o ser humano seguir por um caminho não tão espiritual. Nas crianças, isso precisa ser bem colocado desde pequeno, que a criança deve ser feliz com as coisas que ela tem e que ela não deve desejar o que é do outro. Então, até a forma de colocar isso, é importante que a gente continue observando que ser feliz com aquilo que a gente tem é uma base espiritual. A gente pode dizer que a espiritualidade, para todo mundo, talvez, seja um processo que precise e que pode ser desenvolvido a cada dia, a cada situação boa ou ruim que a pessoa passa? É muito importante observar que esse processo, ele muitas vezes ocorre no momento de dificuldade. As pessoas despertam a sua espiritualidade no momento de dificuldade. E hoje um dos intuitos nosso com essa conversa é falar um pouco sobre como que a espiritualidade está ligada também à felicidade. É você desenvolver em momentos felizes a sua espiritualidade. É você olhar para um momento feliz e agradecer, ser grato, ter gratidão por algo maior, por aquele momento estar acontecendo. É sentir-se acompanhado em todos os momentos e fazer isso de maneira sequencial. Sempre que você tiver algo, sempre que você receber algo, sempre que você ganhar algo, você agradecer, você se sentir com a gratidão a uma força maior, a algo que você realmente acredita. Então você vai desenvolver aos poucos a sua espiritualidade até chegar no momento que você observa a sua vida como algo que está ligado entre o material e o espiritual. Eu costumo dizer que na vitória a gente comemora e na derrota a gente aprende. Porque quando você ganha, você fica feliz e tudo bem. Na derrota você para pensar o que é que fez de errado, o porquê de estar passando por aquilo tudo. Na derrota se aprende sobre espiritualidade? Com toda certeza. Na derrota, você não conseguindo superar a derrota sozinho, você vai buscar ter alguém junto com você. Na nossa atualidade, buscar ter alguém junto com você é cada dia mais difícil. Buscar ter amigos próximos é cada dia mais difícil, porque a gente virtualizou as relações. Então, o apego à divindade, o apego à espiritualidade, ele vai te trazer esse conforto. É por isso que nos momentos de dificuldade a gente tem um aumento da espiritualidade. Até no momento, vamos dizer, no momento global disso, vivendo momentos de violência, vivendo momentos que a gente chama de descaminho, é que o ser humano observa novamente a importância da espiritualidade. A importância da espiritualidade, ela é tão grande que ela permeia todas as religiões, mas essas religiões elas têm o que a gente chama de um pacto social. Então, quando a pessoa se sente mal, quando algo não está funcionando, a pessoa procura dentro da sua espiritualidade a resposta. E muitas vezes ela consegue atingir um momento de paz mesmo sem ter a resposta. É algo que é muito importante. Você observa que as pessoas que procuram em sua espiritualidade as respostas, mesmo não sendo respondidas, elas conseguem seguir em frente porque acreditam que exista algo maior que será ensinado no seu caminho.